Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e também muito obrigada pela sua companhia. É sempre muito bom estarmos juntos para conversarmos sobre vários assuntos. Temas polêmicos, curiosos, diferentes, mas que fazem a diferença no seu dia a dia. E o programa de hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre a ampliação do conhecimento, terminar uma faculdade, terminar uma graduação e continuar estudando, continuar se especializando. E aí, qual curso escolher para se manter no mercado de trabalho ou conseguir aí uma melhor colocação? No programa de hoje nós vamos falar sobre mestrado profissional. Qual a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico? E como ou quando nós devemos escolher um ou escolher o outro? E como isso impacta o seu dia a dia no mercado de trabalho? Para nos ajudar a entender sobre todos esses assuntos, está conosco hoje aqui a professora Gildene Lopes. Tudo bom, professora Gildene? Tudo bem, é um prazer poder estar aqui com vocês. É muito bom tê-la conosco, seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. A professora Gildene, ela é doutora em Psicologia, Profissão e Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC de Campinas, né, professora? Isso mesmo. Também tem mestrado em Psicologia Escolar, também pela PUC de Campinas, e é formada, tem graduação em Pedagogia pela Faculdade Adventista de São Paulo, UNASP de São Paulo, é isso? E hoje é coordenadora e também professora no mestrado profissional do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Professora Gildene, é uma longa trajetória na área de educação, junto com psicologia. É isso mesmo, né? Já fazem 36 anos que eu estou aí nessa trajetória na educação, desde a educação básica, né? Também na gestão. E é prazeroso, viu? A gente, depois que entra na educação, a gente casa com ela. Se apaixona, Se né? apaixona. E não sai mais, né? É isso mesmo. E no UNASP, a senhora desbravou aí o universo do mestrado em educação. Qual que é a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico? Existe uma diferença básica? As pessoas sempre se fazem essas perguntas, Sim. né? Porque o mestrado acadêmico ele já tem uma trajetória, né, histórica e as pessoas já, de fato, olham para o mestrado com a identidade do mestrado acadêmico. Se eu te disser em termos de qualidade ou que esse diploma, né, na inserção do indivíduo no mercado de trabalho e a qualidade dos programas, é a mesma coisa. É né? igual, não não há tem diferença, diferença. porque diante da CAPES, da mesma forma que a CAPES acompanha, coloca os seus requisitos para avaliação, a normatização do curso. Então, da mesma forma também é o mestrado profissional, não há nenhuma diferença. Né? Só para a gente diferenciar para o pessoal que está em casa, para explicar, a CAPES é um órgão governamental, né, que faz parte do Ministério da Educação e Cultura, que é responsável por regulamentar, administrar e organizar esses processos acadêmicos universitários, né? É isso mesmo, é ele que de fato coloca para as instituições exatamente todas as legislações pelos quais e que também avalia, tá? Acompanha e avalia, a implementação de novos cursos. Então, todos os cursos que funcionam, eles têm que passar pela avaliação da CAPES e todos os cursos são avaliados periodicamente. Hoje, quadrienal. Então, a cada 4 anos, né, então existe a avaliação da CAPES para todos os cursos, né, de estrito sensu, inclusive o curso de mestrado profissional. Estrito sensu, a gente entra com mestrados e doutorados. Isso. Então, né? assim, só para o público entender, né? Quando você termina a graduação, você quer prosseguir a sua formação acadêmica, então nós temos os cursos chamados cursos de pós-graduação. Isso. E diante dos cursos de pós-graduação, nós temos aí os lato sensus, que é considerado como especialização, né? Que são cursos curtos, de 2 anos no máximo, com uma carga horária menor, e que são bem específicos, né, em cada área. Por exemplo, dá um exemplo para a gente, um lato sensu. Eu me formei em pedagogia e eu posso fazer um lato sensu? Pode. Que é um curso curto de especialização depois da faculdade? E geralmente não tem processo seletivo para esse curso, as vagas são maiores você pode fazer uma especialização em gestão, uma especialização em inclusão, educação especial, você pode fazer uma especialização em docência do ensino superior. Então, daí a minha titulação fica assim, eu sou formada em pedagogia, com especialização em docência para o ensino superior ou especialista em gestão escolar.
Isso é o lato sensu. Isso é o lato sensu. Ok. O estrito sensu, que são os mestrados que a gente está falando, eu termino a graduação, eu termino a faculdade e eu posso escolher um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico. O mestrado profissional e o acadêmico, como a senhora bem falou para a gente agora, não há diferença em termos de qualidade de conteúdo, de informação e de aceitação no mercado, né, com relação à aprovação do MEC e da CAPES. Agora, qual que é a diferença básica, então, do mestrado acadêmico e do mestrado profissional? A diferença é a preocupação do mestrado profissional, ele veio exatamente para poder ter uma proximidade maior com o mercado de trabalho. Então, hoje, o mestrado profissional, ele visa contribuir para o país na capacitação de profissionais nas áreas específicas. Né? No nosso caso, na área da educação e, mais especificamente, no nosso curso, na área de formação de professores e formação de gestores. Tanto para instituições privadas, né, como para instituições públicas. E eu diria que essa capacitação, essa ampliação do conhecimento acadêmico, eu diria que exige até mais do pós-graduando, no sentido de que ele não vai deixar a teoria de fora, ele vai perpassar pela investigação, pela pesquisa, por aquilo que já tem sido investigado, mas ele vai trazer, o que ele vai trazer de novo? O problema de pesquisa dele precisa sair do cotidiano da vida profissional dele, do dia a dia. Então, no mestrado profissional, a teoria e a prática elas estão muito próximas. Com certeza, inclusive até o resultado, o produto final desse trabalho, não precisa ser apenas o formato de dissertação. Ele pode ter diversos formatos. Né? A conclusão do mestrado. E com isso, esse pós-graduando, que já é um profissional, né, ele vai se tornar mais competitivo e mais produtivo no seu ambiente de trabalho, pelo conhecimento que ele está adquirindo a cada dia, pelas novas experiências, pelas novas vivências, também não só com o conhecimento, mas com contato com outros profissionais da sua área que vivem em ambientes semelhantes, né? Ou até ambientes diferentes, em contextos bem diversificados, e que acabam descobrindo as mesmas fragilidades, as mesmas limitações, os mesmos desafios e expectativas, mas em contextos diferentes. Então, assim, é um compartilhar, né, do conhecimento já produzido, do conhecimento vivenciado, né? E do conhecimento que eles vão agora, dessa convivência, eles vão construir um novo conhecimento e levar isso de retorno para o ambiente de trabalho deles, se tornando mais competitivos, né? Isso é fundamental, professora, para que os profissionais se tornem mais competitivos, estejam atualizados e possam refletir e repensar sobre novas temáticas que surgem na educação, como é o caso que nós estamos falando hoje, né? Então, esse constante aprimoramento, essa ampliação do conhecimento que a gente fala, é fundamental. Com certeza. Veja só, o mundo acadêmico é para preparar para a vida profissional. Então, se o mundo acadêmico estiver desvinculado do contexto profissional, então esse profissional ele vai ter dificuldade ele não faz muito sentido, né? E o que acontece hoje? As empresas, até a sociedade como um todo, o crescimento da tecnologia, né? Esse mundo globalizado, então se exige um profissional mais competitivo e mais produtivo. E no caso do mestrado profissional, ele vai exatamente buscar atender essas demandas. Então, aquele profissional que ele tem a condição de criar novas estratégias, de propor novas metodologias, né? Para que ele possa responder à demanda do seu setor específico. No caso da educação, as demandas provocadas da educação, que são inúmeras, né? Mas isso vai ajudar esse profissional a ter outros olhares, inclusive as novas experiências, que um curso de mestrado, ele favorece a esse pós-graduando ter contato com novas tecnologias, que ele pode também levar isso para o seu mundo profissional, e além disso, um contato com outros profissionais, que também estão ampliando seu conhecimento através da pesquisa, em outros cursos, tanto no âmbito nacional, como também no âmbito internacional. Fora do país. Porque o mestrado,
em si, ele já coloca isso à disposição do aluno. Então, o aluno tem mais facilidade de se apropriar, né, dessa relação com esses profissionais em outros setores ou em outros ambientes diferentes do dele. É beneficiado por esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio. Intercâmbio de conhecimento, de dificuldades, de fragilidades, enfim, vão crescendo juntos na construção desses saberes, né? Que a senhora bem colocou pra gente. E o NASP oferece, já desde 2016, o mestrado profissional em educação. Então, é esse mestrado bem aliado ao mercado de trabalho, é esse curso bem voltado, né, para a formação do professor e para colocá-lo no mercado de trabalho de maneira mais competitiva. Como é que é o ingresso, a entrada nesse mestrado, professora Gildene? O mestrado profissional, o nosso mestrado, ele tem duas formas para você estar se ingressando, né? A primeira, que é a forma para o aluno regular. Então, para esse aluno regular, ele vai passar por um processo seletivo, que esse processo seletivo é anual, ocorre sempre no início do mês de agosto, e nós oferecemos 20 vagas. Né? E ele, então, passa pelo processo seletivo de prova escrita, de entrevista e a prova de língua, que é o inglês. E ele se torna, então, ele alcançando, então, no processo seletivo entre os 20 primeiros colocados, então ele ingressa no curso como aluno regular. A segunda forma dele se ingressar ao curso é como aluno especial. Então, ele pode cursar algumas disciplinas, não todas, ele pode cursar algumas disciplinas no mestrado como aluno especial, que é um aluno que não tem vínculo com o curso. Não faz o processo seletivo? Não faz o processo seletivo, mas ele pode se preparar para o processo seletivo já cursando alguma das disciplinas do interesse dele, que também tem a vaga para essa disciplina, e depois, ao ele passar pelo processo seletivo, ele se torna aluno regular e essas disciplinas são aproveitadas. Quem pode fazer um mestrado profissional? Quem são as pessoas que podem candidatar a esse tipo de mestrado? Eu diria que qualquer área do conhecimento, desde que você tenha interesse pelas questões educacionais no âmbito da formação, da avaliação, do currículo e da gestão, tanto no âmbito privado como no âmbito público. Professora, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria que a senhora explicasse para o pessoal de casa quais são os ganhos que uma universidade tem em oferecer um mestrado como esse e uma comunidade tem também em receber um profissional formado num mestrado profissional como é o do NASP, por exemplo. Quais são as vantagens que esse curso pode oferecer? Você começou o programa falando sobre ampliação do conhecimento, né? E quando a gente fala em ampliar conhecimento, ele é ilimitado. E sempre quando nós ampliamos o conhecimento, a gente ganha para a vida pessoal, a gente ganha para a vida profissional, a gente ganha para a vida social, porque o conhecimento, ele abre os horizontes, abre os nossos olhos e também favorece uma melhor qualidade de vida. Com certeza. E a gente pode ser mais útil à sociedade, né? Então, o retorno de tudo isso, eu acho que é essa oportunidade de nós, como acadêmicos, poder contribuir para o crescimento profissional de muitos profissionais que estão hoje atuando na área da educação e que às vezes querem buscar soluções para as demandas que eles encontram no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da gestão, na relação com as famílias. E então, é um espaço de crescimento em que eles trazem para a gente essas discussões e a gente tem que dar conta de estar ali discutindo com eles e poder contribuir com tudo isso. Então, eu te diria que o ganho é de todos. O ganho da instituição no crescimento do conhecimento dos seus professores e que tem também uma relação muito grande com a graduação. Não pode existir um mestrado que não tem relação com a graduação. Com a faculdade. Com a faculdade. Então, todos os cursos ganham com mais especificidade os cursos que estão na área da licenciatura. Perfeito. Você, então, que está nos acompanhando aqui, assistindo ao Conceito de Ideias, nessa conversa com a professora Gildene Lopes, a gente está trazendo para você, então, detalhes sobre o mestrado profissional em educação no NASP Campus Engenheiro Coelho. Você anotou o site direitinho aí? Mais detalhes, você pode entrar no site para tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, professora Gildene, pela conversa de hoje.
E obrigado também a vocês, o programa, pela oportunidade. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta com mais informações sobre ampliação do conhecimento. Continuar estudando, fazendo mestrado, a gente vai fazer aí um mergulho mais profundo nesse tema e você não pode perder. Até já! O Concerto de Ideias já está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a ampliação do conhecimento. No primeiro bloco falamos com a professora Gildene Lopes sobre a diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico, quando e por que fazer algum deles. E nesse bloco agora a gente faz aquele mergulho mais profundo no assunto que você já conhece. A nossa equipe foi às ruas para conversar com pessoas que já fizeram mestrado ou que estão ingressando nessa área, para trazer para a gente algumas novidades. Acompanhe aí. Professor, aonde você cursou o mestrado e há quanto tempo você está formado nele? Eu fiz mestrado na Unicamp, né, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, né, em área de divulgação científica e cultural. Eu terminei ele no final de agosto de 2017, então um tempinho aí, recém-formado, né, e é isso. E qual foi a sua linha de pesquisa, o tema? Conta um pouquinho pra gente sobre a abordagem da pesquisa. Meu foco foi na área de literatura, comunicação e ciência, né? Partindo do pressuposto que eu estudei um programa de filosofia para crianças que foi realizado no NASP enquanto eu era graduando, né? E eu estudei esse programa partindo do pressuposto de que filosofia é uma ciência humana, então eu estudei dentro dessa linha de pesquisa. E daí eu pesquisei se esse programa teve uma efetividade baseada em sua proposta, se realmente ele conseguia falar de filosofia para o referido público, no caso, crianças. Na época, a gente definiu de 8 a 11 anos. Então, eu estudei todas essas questões, aí eu tive que estudar linguagem radiofônica, tive que estudar a importância de se estudar literatura, tive que estudar como que a criança aprende e depois, para então eu conseguir analisar as questões que eu queria, né? Se realmente o programa era efetivo para o público que ele propunha. Tamires, quando surgiu o interesse em você de fazer mestrado? Surgiu quando eu estava no semestre da faculdade, que a gente trabalhava com pesquisas acadêmicas. E a gente teve que fazer um artigo científico de 10 páginas, mais ou menos, para apresentar num evento aqui dentro do NASP. E daí eu acabei gostando e me envolvendo com isso. No outro ano já publiquei o artigo em outro lugar e daí eu não parei. Qual linha de pesquisa que você escolheu para o mestrado e por que você escolheu ela? Bom, o mestrado que eu vou fazer é em divulgação científica e cultural. Ele trabalha com as interfaces que a mídia faz com a ciência. E como a gente vive num mundo muito mediático, em que tudo é permeado pela essa cultura da mídia que a gente tem, e eu sempre fui muito apaixonada por ciência, eu achei que casou perfeitamente com os meus interesses desde criança e os interesses que eu tive também durante a graduação. Nesse período de estudo do mestrado, qual foi a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que você enfrentou? Eu acho que tudo gera um pouco de dificuldade, né? Tanto que muita gente diz que o mestrado é a parte mais difícil, porque o que acontece? Você é iniciado cientificamente na graduação, mas de forma muito inicial, realmente, né? Então, assim, você vai ter um contato mais profundo quando você entra, de fato, no mestrado. Então, tudo que é novo, tudo que gera baque, tudo que quebra, assim, com costumes, né? Gera um pouco de dificuldade. Então, eu acho que achar uma metodologia, achar todos os critérios, as sistemáticas de um trabalho desse nível, né, justificativa, problemática, até tudo isso se ajustar para então você começar de fato a fazer a sua pesquisa, eu acho que é um processo um pouco tortuoso, sabe? Você é jovem, está saindo agora da primeira graduação e já está emendando no mestrado. Qual a importância que você atribui para esse título, que é o mestrado? Bom, eu acredito que o mestrado é de extrema importância para quem quer continuar se desenvolvendo como pensador e também como profissional, se você faz um mestrado profissional.
eu também acredito que dividir conhecimento com outras pessoas é muito importante. Então, o mestrado é a primeira coisa numa série de planejamentos que eu tenho para a minha carreira. Então, ele é um passo a mais depois da faculdade, na realidade. Eu acho que a vida científica, né, a vida do pesquisador, ela é dicotomizada depois que você adentra essa carreira acadêmica, né? Você passa a ver o mundo de outra forma, você passa a problematizar mais as coisas, você passa a querer ver as coisas de forma complexa e não de forma simples e simplista. Será que né? você questiona mais? Exatamente, você não aceita respostas simplistas mesmo, porque assim, o simples ele é aceitável, mas o simplismo não. Porque você tem que complexar as coisas para você buscar respostas, para você compreender as coisas, né, baseado em contextos, baseado em referências, baseado em diversos indivíduos e fatores que compõem e formam o todo que a gente passa a perceber e que muitas vezes nos é apresentado. Então, acho que, além, evidentemente, da mudança de vida, a possibilidade atualmente de eu ser professor universitário e todas as outras coisas que naturalmente geram em quem tem uma qualificação maior, eu acho que essa questão mesmo de abrangência de visão, eu acho que realmente é o que mais muda na vida da pessoa. Depois de vivenciar o mestrado na prática, você recomenda o curso de mestrado só para quem quer seguir uma carreira acadêmica como pesquisador? Ou você acha que o profissional que trabalha na área prática de determinada profissão, ele pode cursar o mestrado como um complemento de conhecimento? Ou você acha que esse é um esforço talvez inválido, não muito conveniente para quem está na área mais prática? Eu acho que o que acontece é justamente o engano das pessoas acharem de que quem adentra a carreira acadêmica tem que obrigatoriamente ficar isolado no ambiente universitário. Talvez esse seja o maior erro e limitação do Brasil, né, principalmente. Aqui no brasileiro a gente tem essa visão. Quem faz mestrado, quem faz doutorado, naturalmente tem essa visão de ficar em ambiente de pesquisa, em ambiente universitário. Só que se a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos e o que esse país se tornou, foi graças a essa cultura, vamos dizer, entre aspas, de que os seus profissionais, seus mestres, seus doutores não ficam apenas dentro do contexto universitário. Nós temos grandes CEOs de diversas companhias multinacionais grandes que são doutores, que são mestres na prática. Então, eu acho que é muito equivocado a gente pensar dessa forma, porque tudo na vida, para ser bem praticado, ele precisa ser pensado, ele precisa ser argumentado, ele precisa ser embasado. Então, naturalmente, quem passa por esse processo, ele tem um amadurecimento como um todo, mesmo para os projetos que têm uma veia mais teórica, porque você passa a refletir a prática. A mesma coisa que eu falo com meus alunos é que quando você entra na graduação, você, diferentemente de quem faz um curso técnico, que é essencialmente uma prática, ele vai passar agora a aprender uma profissão prática, mas ele vai aprender a refletir sobre os componentes, sobre os contextos, sobre tudo que envolve a prática dessa profissão. E nós temos dados, as melhores universidades do mundo e do Brasil são universidades que colocam na teoria também um peso importante. Você pensa em continuar os estudos na área de pesquisa partindo para um doutorado futuramente? Eu acho que tudo na vida é um preparo, né? Então, eu vou começar a me preparar, né? Agora eu dei uma pausa, porque é um processo de exaustão, assim mesmo, porque você se envolve muito e tem as outras dimensões da sua vida também que você tem que dar conta, né? E eu saí da graduação e fui direto para o mestrado. Então, assim, foi um processo bem puxado. Então, agora eu acho que eu vou dar 1, 2 anos e daí, nesse meio tempo, vou me preparar para prosseguir a carreira. Eu acho que é uma coisa natural na minha vida, principalmente agora que eu estou no ambiente universitário, né? Você tem que estar no constante progresso, numa constante qualificação e, evidentemente, eu quero isso para minha vida, sim.
Muitas pessoas, elas estão na faculdade, muito jovens, e eles acreditam que mestrado, doutorado, são coisas muito longe da realidade deles. Que conselho você deixaria para essas pessoas? Se mestrado é algo pelo qual você se interessa, vá atrás desde o momento que você tiver a iniciação científica durante a graduação. Porque o tempo vai passar mais rápido do que a gente imagina. É sempre assim. Quando eu vi, eu já estava me formando, tinha passado no processo seletivo. Então, aproveite o tempo que você tem na graduação. Esse é o conselho que eu daria. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Obrigada pela sua companhia e até lá.